Olá, turma do quarto ano, Espero que vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, nossa aula de ciências, Nós estamos iniciando o módulo 3. Antes de irmos para a página que eu pedi na agenda, que é a página 190 até a 193, nós vamos lá para a página 188, que é a abertura do capítulo. E aí nós observamos que temos vários fogos, no céu. Geralmente a gente vê essa queima de fogos de artifício em comemorações, principalmente na entrada do ano novo, no Réveillon. Então diz o seguinte, 3, 2, 1, e começa o show de luzes coloridas no céu. Após acender o pavio, os materiais que compõem os fogos de artifício sofrem diversas transformações que resultam na formação de luzes das mais variadas cores. As transformações dos materiais ocorrem em diversas situações do nosso dia a dia. Aliás, nesse exato momento, inúmeras delas estão ocorrendo no ambiente. E é esse assunto que a gente vai estudar, e foi esse assunto também que eu pedi para vocês pesquisarem. Vocês lembram que era para vocês fazerem um pequeno texto sobre os materiais, a transformação da matéria. Semana passada nós estudamos também que a matéria ela pode ser transformada em dois tipos, química ou física, e que as mudanças físicas elas podem ser reversíveis, ou seja, a matéria que foi mudada, que foi transformada, ela pode voltar ao seu estado original. Já a transformação química ela não pode, é uma mudança irreversível, ou seja, ela não consegue voltar para sua forma inicial, certo? Então a gente vai lá para a página 190, onde nós temos uma vivência, certo? Que cheiro delicioso! Vem cá, Fábio, eu estou preparando o almoço, Isso bem remetem bem vocês em casa, com as mães de vocês também devem sentir o cheiro delicioso da comida dela, Então, assim, o que é que vocês observem aí, Tá tendo ovo, ele tá fritando o ovo, eu acho que os alimentos estão cozinhando. Nós também temos a questão da queima da lenha, E nós temos também o senhor, ele quebrando a casca do ovo para o ovo sair. Então, na primeira questão tem assim, assinale os quadros das situações apresentadas na cena que você acha que envolve transformação da matéria. Ou seja, a lenha queimando, pelo que a gente já pesquisou. Você acha que está ocorrendo uma transformação? Não estou perguntando se é uma transformação física ou química, mas você acha que há uma transformação? A lenha queimada, ela vai se transformar em outra coisa? Se sim, você marca. Os alimentos cozinhando, eles vão se transformar em algo? O ovo frito, ele está se transformando em alguma coisa? E a casca do ovo quebrado? Antes o ovo, ele estava intacto e ele agora está sendo quebrado. Ele está se transformando em outra coisa? Bom, você, ao responder todas essas questões aí, você vai perceber que diversas situações do dia a dia que a gente está vivenciando envolvem transformações da matéria, de materiais. Algumas dessas transformações, como eu já falei para vocês, são reversíveis e outras são irreversíveis. O que são as transformações reversíveis? Como eu já falei para vocês, as reversíveis são aquelas em que os materiais eles podem retornar ao seu estado original após eles serem transformados. Então, por exemplo, será que se eu, nesse almoço, a lenha queimando, será que ela vai, depois que ela queimar, ela vai continuar, ela vai voltar a ser a lenha intacta que antes ela era?
ovo, ele vai continuar tendo o mesmo aspecto, a mesma textura, ele vai voltar para a casca do ovo. Mas se eu amassar um papel, eu transformei o papel, não transformei? Pronto, vou amassar ele. Ele vai, se eu desamassar, depois que eu transformei, ele vai voltar a ser aquele papel antes? Vai, ele não mudou a composição dele. Já as transformações irreversíveis são aquelas em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. A lenha queimando, gente, é um exemplo bem disso, porque a lenha queimando vai virar o quê? Vai virar carvão, vai virar cinza e não vai continuar sendo aquela madeira que a gente estava vendo. Então, veja os exemplos a seguir. A água, nós temos um alimento cozinhando, né? Temos vários legumes. A água líquida que está cozinhando os alimentos se transforma em vapor, né? As gotinhas de água, né, vai subindo. Você não faça isso, mas você observa quando a sua mãe está cozinhando uma certa fumaça. Aquela fumacinha ali que está subindo é o vapor de água. Até mesmo quando se a sua mãe cozinhar o arroz, por exemplo, né? E assim que ela terminar e ela tampar, e depois, com um certo tempo ela tirar, você vai observar o quê? Que aquele vapor, aquela fumacinha, encheu a tampa de água. Aquilo nada mais é do que água, gente. Água no estado gasoso. Em determinadas condições, esse vapor de água, ele pode retornar ao estado de água líquida. Esse é um exemplo de transformação reversível. A água, gente, o ciclo hidrológico, ele é um exemplo muito claro de transformação reversível, ou seja, digamos que você pegue a água, ela está no estado líquido e quer transformá-la no estado sólido, certo? Então você vai colocar ela por um certo período na geladeira e quando passar um tempo você vai tirar e você vai ver que a água ela se solidificou, né? Ela ficou aqueles cubinhos de água, de gelo. Se você acha que se você deixar ela por um determinado tempo fora da geladeira, aquela água que está no estado sólido, ela vai voltar ao estado líquido? Sim, ela vai. Então a água, ela é nada mais do que um exemplo de transformação reversível, ou seja, ela volta, né, ao seu estado de origem. Já o ovo, não. Por quê? Depois de frito, o ovo ele não vai adquirir as mesmas características que ele tinha, né? Que aquela textura mais mole, né? Não, ele vai se tornar o quê? Mais sólido, certo? E o ovo frito ele é um exemplo de transformação irreversível. Após o ato de você tirar o ovo da casca, ele já não pode mais retornar a ela. Então, nós dizemos, certo, que o ovo, ele é um exemplo de mudança no estado irreversível, ou seja, ele não vai voltar à origem dele. Da mesma forma, o ovo cozido. Então, na página 191, você vai responder essa 2 e essa 3, ó. Observe a fotografia ao lado. Esse que tem o preparo de alimentos é um fogão a lenha. Nós temos aí dois tipos de transformações, né? Nós temos duas transformações acontecendo aí. Que tipo de transformação a queima da lenha representa? É irreversível ou reversível? O que é isso que quer dizer? A lenha, depois queimada, ela vai voltar ao seu estado de origem? Antes de ser queimada? Sim ou não? Se sim, você coloca reversível. Se não, você coloca irreversível, que ela não vai voltar ao seu estado de origem. E o cozimento de alimentos? Você pegou os alimentos, eles estavam crus, né? Passou um determinado tempo no fogo, ele se transformou, ou seja, ele ficou cozido. Ele vai voltar, depois de cozido, ele vai voltar a ser cru?
Então aí você coloca se é reversível ou irreversível. Além de transformações de reversíveis e irreversíveis, as transformações dos materiais, eles podem ser físicas ou químicas, como eu falei para vocês na semana passada. Na semana passada, lembra disso? Aí lá na página 192, nós temos dois tipos de situação com o papel, né? Nós temos a folha de papel sulfite, onde a gente amassou, onde a gente picou ela, e nós temos a situação 2, onde a gente queimou essa folha. O que aconteceu? Na folha de papel sulfite, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma transformação física, certo? O papel, ele não deixou de ser papel, ele sofreu uma mudança, né? Ele não vai deixar de ser papel porque eu amassei ou eu cortei ele, certo? Então aí ocorre uma transformação física. Já quando eu queimo o papel, ele vai deixar de ser papel, né? Vai mudar o quê? Vai ter uma reação química. Então, a composição dele vai mudar, vai alterar, e aí acontece a transformação química. Então, o que são transformações físicas? São os materiais que eles mantêm suas propriedades após serem transformados, né? Já as transformações químicas, elas são também chamadas de reações químicas, e quando elas ocorrem, formam-se novos materiais. No caso do papel, tinha um papel e transformou-se em cinza. E que vai apresentar propriedades diferentes. No caso do papel, deixou de ser papel. Ao queimar o papel, ele foi transformado em cinza e isso ocorre a liberação de calor, por exemplo. De maneira geral, nós podemos reconhecer que ocorreu uma transformação química quando há formação de gases, mudança de cor, liberação de calor ou de luz, entre outras evidências. Aí na quarta você vai assinalar a situação na qual você acha que as propriedades do material, nesse caso o papel, foi mantida. Então na situação 1 ou na situação 2 você acha que há uma transformação. Qual foi dessas situações que foi uma transformação física? Foi na 1 ou foi na 2? Tá? Então você vai assinalar qual foi a situação que houve uma transformação física. As transformações, gente, elas podem ocorrer por causa de diferentes fatores, como a umidade, a luz, o aquecimento e o resfriamento. Então, por exemplo, alguns materiais como a silica gel, que quando a mãezinha de vocês compra uma bolsa, vem um saquinho que a gente pensa que é umas pedrinhas, né? Tipo areia, aquilo ali é silica, que é um tipo de pedrinha, certo? Absorvem a umidade do ambiente sofrendo alguma transformação. Por exemplo, ó, a silica gel, antes de absorver a umidade, ela é azulzinha. Depois que ela é umedecida, ou você coloca ela dentro d'água, ela vai transformar-se para outra cor. Ela ficou rosa. Então, o que é que você vai colocar? O que foi que aconteceu com a silica gel ao absorver a umidade do ar? Tá bem simples. Uma importante transformação que ocorre naturalmente nos ambientes por ação da luz é a fotossíntese. As plantas, elas necessitam da luz do sol para que elas consigam produzir o seu próprio alimento. Então, isso também é um tipo de transformação, porque se não houver a luz do sol, não tem como elas fazerem a fotossíntese. Então, vocês vão explicar na 6 como ocorre o processo da fotossíntese, né? A planta, ela transforma a água e o gás carbônico. A energia do sol que ela recebe transforma a luz solar, a água e o gás carbônicos, resultando no gás oxigênio e na glicose, tá?
O cozimento dos alimentos, a queima da lenha, do papel, são alguns exemplos de transformações que ocorrem por aquecimento, ou seja, necessita do fogo. O resfriamento também pode causar a transformações dos materiais. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, o exemplo que a tia Débora deu, certo? Da água, quando você quer transformar, quando você quer solidificar a água, né? Você pode colocar ela dentro da geladeira e a água, ela vai ser resfriada e vai se solidificar. Então, isso aí também é um exemplo de transformação que ocorre pelo resfriamento. A lava liberada na superfície da Terra, em erupções vulcânicas, se transformam-se em rochas após ser resfriada. A gente estudou, né, que a lava, né, é aquele material pastoso, quente, certo? E quando é resfriada, ela se transforma em rochas. Também já é outro exemplo. Nós vamos parar até aqui, certo? Na próxima semana, gente, não vai ter aula de ciências, porque a gente vai estar passando, né, por uma atividade que depois eu e a tia Luciana a gente vai explicar melhor para vocês, tá certo? Então, a gente só vai fazer essa correção em setembro, tá? Mas isso não vai impedir de vocês fazerem a atividade, né? A tia Débora tá esperando. Uma coisa que eu queria dar uma dica para vocês é que vocês não acumulem as atividades, certo? Porque se você acumular, vai ficar muita atividade para você resolver e às vezes não vai dar nem tempo, você vai se estressar, vai estressar sua mãe, seu pai. Então, assim, colocou a agenda, né? Já vai, marca as páginas que você vai ter que resolver, aí você assiste as aulas, certo? E manda todo dia, porque eu sei que tem o fator de ter pai trabalhando, tudo bem, isso aí já é outro assunto, mas não é para deixar de fazer atividade, tá? Porque estressa mesmo, você vai ficar estressada, vou ter que fazer as atividades tudo num dia só. Não, então manda as atividades. Se não der para mandar hoje, não tem problema, mas o importante é que você fez, tá? Então, assim, nós terminamos esse conteúdo, certo? Depois a gente vai, eu vou pesquisar como é que eu posso dizer para vocês? Um experimento para vocês fazerem e mandarem para mim, tá bom? Eu sei que vocês fiquei devendo aquela do vulcão, né? Achei que essa questão do coronavírus ia passar, então deixei, mas agora a gente vai conseguir fazer, tá bom? Então não se preocupem em relação a isso, envolvendo as transformações, tá? Façam as atividades, envie para a tia Débora. E no mais, gente, é só isso, tá bom? Um abraço, um cheiro no coração de cada um de vocês, que Deus os proteja e uma boa terça-feira iluminada para todos vocês. Tchau!